Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre as alianças bíblicas. Vamos falar sobre a importância de cada uma delas, vamos falar como é que elas influenciam a vida do cristão hoje e também vamos falar sobre como elas estão dentro da história bíblica. Por que Deus trabalhou com o homem através de alianças. E o nosso convidado especial para esse assunto é o pastor Diego Ramos. Pastor Diego Ramos, ele é licenciado em Física pela Universidade Federal do Ceará, tem treinamento em apologética criacionista, ele também tem mestrado em teologia e está caminhando para o seu PhD em Antigo Testamento. O pastor Diego hoje, ele é pastor auxiliar em uma igreja dos Estados Unidos, mas também trabalhou muito tempo aqui no Brasil como líder de jovens, pastor auxiliar e também ensinando em seminários. E, portanto, ele tem uma vasta experiência acadêmica, ministerial, e ele nos dará hoje o privilégio de conversarmos sobre as alianças bíblicas. Vai trazer muitos argumentos, vai nos ensinar, vai trazer aspectos que estavam meio que obscuros para nós, que ainda talvez estejam para você. Então meu desejo é que você seja abençoado por esse tempo de conversa, que você aprenda um pouco mais sobre as alianças bíblicas e saiba como você pode utilizar essas verdades para se aproximar mais de Deus. Então, depois da vinheta, eu e o pastor Diego Ramos vamos conversar sobre as alianças bíblicas. Mas antes de irmos para o nosso tempo de conversa, eu gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar com o máximo de pessoas possível e também a colaborar com o assunto aí nos comentários. Coloque aí nos comentários o que você acha deste assunto, tá ok? Mais de 70% dos que assistem o nosso canal não são de inscritos. Então, fortaleça o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí pra gente, porque isso ajuda ou incentiva, encoraja nós a continuarmos criando conteúdos bíblicos para abençoar a igreja de Jesus. Então, não saia daí. Após a vinheta, pastor Diego e eu vamos conversar sobre as alianças bíblicas. Até daqui a pouco. Pastor Diego Ramos, seja muito bem-vindo ao Teologia, para mais um episódio do podcast do Tchê, e para conversarmos sobre um assunto que eu creio, acho que todos nós entendemos que seja um assunto importantíssimo para a história bíblica, que é sobre as alianças bíblicas, as alianças que Deus fez com o homem. Então eu estou muito feliz de ter esse tempo de conversa contigo, e o meu desejo é que seja bênção, que os irmãos aprendam um pouco mais sobre esse assunto e que Deus seja glorificado com tudo isso que vamos fazer aqui. Então, seja muito bem-vindo e vamos ter um bom tempo de conversa. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade de participar do seu podcast, já assisti alguns. Gostei muito do nome, combina muito com o seu caráter. Então, vai ser legal a nossa conversa aqui. Massa. Obrigado por ter aceitado. Pastor Diego, fale um pouco para nós, inicialmente, para nós começarmos o nosso papo, um pouco do senhor, se apresente para os nossos ouvintes, para aqueles que ainda não lhe conhecem. Possivelmente a maioria dos nossos ouvintes já lhe conhecem, mas fale um pouco do senhor, fale de como Deus tem lhe usado no ministério onde o senhor está atualmente. Uhum. Pronto, meu nome é Diego Ramos, eu atualmente estou no ministério nos Estados Unidos, na primeira igreja batista da cidade de Meridian, no estado de Idaho, trabalhando junto com um amigo meu, uma igreja que era minha mantenedora no Brasil, e que tem investido na ideia de eu continuar minha preparação na área teológica aqui nos Estados Unidos, e então eu estou trabalhando junto com eles aqui como pastor auxiliar, e também estou continuando os meus estudos teológicos. Voltei para o Master's Seminary. Eu fiz aqui o meu MD há uns 9 anos atrás, terminei. Voltei para o Brasil, passei também
Passei uns 9 anos e agora estou de volta no programa de mestrado em teologia, na trilha para o meu doutorado na área de Antigo Testamento. Legal, legal. E como é que tem sido? Nós falamos um pouco aqui em off, mas fala para nós um pouco sobre a diferença, talvez, do ministério aqui no Brasil, o ministério que tu exerceste aqui, e para o ministério aí dos Estados Unidos. Qual é a diferença? Há diferença? É mais difícil? É mais tranquilo? As exigências são maiores? Como é que é o processo aí? Ah, eu ainda estou descobrindo algumas das diferenças, né? Sim, existem diferenças, especialmente porque o meu último trabalho ministerial no Brasil foi no interior do Ceará. Então, foi perto da onde eu cresci. Então, existe uma intimidade muito maior entre as pessoas. Existe aquela informalidade brasileira que é algo bom e ruim em alguns aspectos, mas é algo diferente. Mas aqui eu vejo, talvez não seja tão diferente, por exemplo, do Ministério de uma grande capital no Brasil, a maior formalidade, o maior, diria, profissionalismo, no sentido do local de trabalho, por exemplo, é a primeira vez na minha vida que eu tenho um escritório fora de casa, então e eu sou esperado ter horas aqui. Claro que o ministério vai além daquilo que eu estou no escritório, mas existe um tempo de escritório que é esperado que eu esteja aqui. Então, nesse sentido, é um pouco diferente, em termos de cultura também, claro, tem diferenças culturais. Mais fácil em certo sentido, porque existem muitas expectativas muito bem esclarecidas. Então, quando você tem expectativas muito esclarecidas, você tem, ao mesmo tempo, uma responsabilidade esperada, mas também existe clareza daquilo que é esperado. Então, tem um pouco de diferença nesse aspecto também. Interessante. Quanto a lidar com pessoas, eu diria que é muito parecido com o ritmo de uma cidade grande também. Você precisa combinar, agendar encontros, outras coisas assim, como eu também morei em Fortaleza. Era muito parecido, você não pode simplesmente aparecer na casa de alguém, como no interior acontecia muito, né? E a pessoa, estou passando na frente da casa, vou parar ali. Então, tem algumas diferenças sim, né? É um pouco mais formal nesse quesito. Aqui no Rio Grande do Sul também há essa diferença lá do estado do Nordeste, né? Principalmente no interior, tu tá passando na rua, o pessoal começa a conversar, o pessoal já te chama para dentro de casa, tomar um cafezinho. Então, de fato, tem essas diferenças e a gente vê um pouco no ministério, né? A gente percebe inclusive quando mudamos de estado para outro estado, a gente percebe diferenças nesse aspecto cultural. Mas a questão, vamos agora para a questão teológica do nosso papo, pastor, sobre o assunto que nós queremos tratar hoje, sobre as alianças bíblicas. Na sua perspectiva, na sua visão, qual é a importância que nós cristãos devemos dar para este assunto? E continuando na pergunta, o senhor acha que a igreja ela se detém o máximo que pode nesse assunto, haja vista a importância dela, ou o senhor acha que é um pouco distante do ensino para a igreja acerca desse assunto? Alianças bíblicas, elas são extremamente importantes para a nossa compreensão da história bíblica, da história da redenção, do desenrolar do plano de Deus. Então, alianças bíblicas, elas formam a espinha dorsal, de fato, do plano de Deus. Elas não acredito que elas são o tema principal das Escrituras, mas elas são a forma, a maneira pela qual Deus faz com que esse tema principal, que eu acredito particularmente que seja o tema do reino de Deus, o reino mediatorial de Deus na Terra, por meio do homem, como vice-regente de Deus sobre a criação. Então, Deus desenrola esse plano ao longo da história por meio das alianças que ele estabeleceu nas Escrituras. Então, é um tema de fundamental compreensão, importância para a nossa compreensão de como esse plano se desenvolve. Então, se a gente falha na compreensão do que são as alianças bíblicas
e como elas contribuem em cada passo da história bíblica para o cumprimento desse plano, nós temos uma deficiência muito grande da nossa compreensão das Escrituras. Uhum. Até corremos o risco de certas falhas, diria, no sentido teológico e prático, por causa da nossa falta de compreensão correta das alianças bíblicas. Tu- Um exemplo claro disso seria quando nós, por exemplo, quando existe muito legalismo em algumas igrejas e parte desse legalismo tem como raiz uma má compreensão da relação entre as alianças bíblicas, entre o Antigo e o Novo Testamento. Tu achas que os pastores e os teólogos que ensinam as igrejas, e eu quero perguntar num sentido mais prático, para tu que fostes pastor, é pastor de igreja, tu acha que a igreja, os membros normais, assim a gente pode dizer, eles estão alinhados, vamos dizer assim, com as alianças bíblicas nesse sentido que tu estás falando? Eu acredito que, infelizmente, ainda esse tema é um tema é, entendido como sendo muito acadêmico, como Uhum, sendo restrito à academia. Então, em sermões, pastores às vezes mencionam talvez a aliança abraâmica, mencionam a nova aliança, mencionam a aliança com Moisés, mencionam a lei, mas muitas vezes não explicam para as pessoas, para o povo, o que é que isso significa e qual a relação disso com o texto que está sendo pregado. Basicamente, talvez presumido que as pessoas saibam disso, uhum, compreendam, e simplesmente mencionado sem uma explicação mais aprofundada. Então, infelizmente, eu diria que de uma maneira geral, há pouca compreensão desse assunto. Então, quando eu estava pastoreando na última igreja no Brasil, foi um dos assuntos que eu toquei em escola dominical. uhum. Tive um tempo de aulas na área de escatologia e você não pode começar a ensinar sobre escatologia sem ensinar sobre as alianças bíblicas, né, que Perfeito. são aquilo que são conceitos fundamentais para entender esse assunto. E quando preguei, por exemplo, em Gálatas, eu tive que, em alguns pontos da minha pregação em Gálatas, tratar sobre o que era a aliança abraâmica, o que era a aliança mosaica, o que é a nova aliança, qual a Uhum, relação de tudo isso. Então, nós não podemos presumir demais das pessoas, achar que vocês deveriam já saber isso. Então, como pregador, a gente tem que ter essa sensibilidade de chegar em alguns pontos mais espinhosos das uhum, Escrituras e não, vamos dar uma parada aqui, vamos nos prolongar aqui, porque compreender isso aqui de antemão, as alianças, é importantíssimo para nós compreendermos esse texto na forma como ele foi revelado. uhum. Eu diria, pastor, que eu acho que, concordando com o que tu estás dizendo, eu acho que a igreja conhece mais a aliança, a nova aliança, né, porque sempre é repetido nas ceias, né, quando as igrejas estão ali celebrando a ceia, e tu perguntas para as pessoas quantas alianças há, ou se elas conhecem as alianças, elas vão apenas para, não conto muito alguns, né? Vão apenas para a nova aliança e esquecem as outras alianças. E tu vais perguntar para elas sobre como é que elas funcionam, por que que Deus fez isso, elas não vão saberem explicar, né, os conceitos, os porquês, a importância de tudo isso. E dentro dessa questão, o senhor acha que os pastores, eles não ensinam porque creem, e aqui é só uma conjectura, é só um pensamento, não ensinam porque acham que não é tão importante ensinar para a igreja, talvez investir tempo nessa questão de mostrar o plano redentivo, o plano da história bíblica, mostrando o reino, as alianças, de como Deus fez esse pacto, vamos dizer assim, com o homem, ou o senhor acha que é porque lhes falta um pouco de entendimento mais profundo do assunto? A resposta para essa pergunta não pode ser uma resposta única. Uhum, É, Muitas vezes, nós temos no Brasil uma história relativamente curta
em relação ao estabelecimento da igreja, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, estamos vendo hoje uma transição de gerações entre pastores. Então, pelo fato acredito, da própria história do Brasil recente, de educação em si ser algo muito restrito, muito difícil para as gerações anteriores à nossa geração, então houve uma certa deficiência na parte de ensino de vários temas que hoje nós temos mais acesso. Então, eu acho que em algumas partes a resposta seria sim, por parte de alguns pastores, talvez deficiência de ensino, talvez não de compreensão pessoal, mas de compreensão a um nível que você possa explicar com clareza. Porque compreender algo é uma coisa. Ensinar isto exige um outro nível de conhecimento mais profundo que para tornar esse ensino compreensível. Muitas vezes o seu ensino não é compreensível para outras pessoas, não é porque você não entende para si, mas porque talvez você não entende ao nível de trazer aquele ensino para um nível mais baixo de Ok. entendimento de outras pessoas. Então, não necessariamente uma falta de entendimento pessoal, mas mais talvez de aprofundamento a ponto de ser capaz de ensinar com clareza para outras pessoas. No caso, Eu acredito que outra razão também seria talvez até presumir que isso aqui é algo que as pessoas deveriam saber. Então, só se presume e aí não se vai adiante com isso. Eu acredito que não dar importância ao assunto, eu acho que eu não diria que um pastor fiel diria que alianças não são importantes para o povo de Deus. Talvez, a não ser que ele tenha quase nada de compreensão sobre o que são alianças, então ele talvez não daria essa importância, mas um pastor que entende, pelo menos para si, o conceito de alianças, ele entende o quanto isso é importante. sim, perfeito. Agora vamos falar sobre as alianças propriamente ditas, pastor, depois dessa explicação mais panorâmica. Então, quais são as alianças que encontramos na Bíblia? Quantas são essas alianças? Qual o número de alianças que Deus fez para com o homem ou com o homem? E quais são elas? Certo. Existem algumas divergências quanto ao número de alianças. Eu diria que alianças que são chamadas por esse nome aliança claramente nas Escrituras, nós temos a primeira aliança dada esse nome, que é a aliança noética, feita com Noé em Gênesis capítulo 9. Nós temos, então, a aliança abraâmica, feita com Abraão em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, renovada também com seus filhos. Aí nós temos, então, a aliança mosaica, ou aliança do Sinai, 3 aqui. Dentro desse período da saída dos filhos de Israel do Egito, enquanto eles estão na terra de Moabe, uma outra aliança que muitas vezes é negligenciada e uma aliança dita como eterna é estabelecida ali, que é a aliança sacerdotal, que é feita com Finéias em Números capítulo 25. Eu creio que é uma aliança muito importante no desenrolar do plano de Deus, especialmente relativo ao milênio. Então, Números capítulo 25, a aliança também conhecida como aliança Zadoquita, já que ela é assim referida em Ezequiel. Então, são 4 aí. Aliança, já falamos, noética, abraâmica, mosaica, sacerdotal. Existe uma controvérsia em Deuteronômio se nós temos uma aliança palestiniana, uma aliança da terra, em Deuteronômio capítulo 30. Eu particularmente não incluiria como uma aliança separada, eu vejo aquilo como uma previsão da nova aliança, já que fala de circuncisão de coração ali naquele texto, então eu não veria como uma aliança específica sobre a terra.
mas muitos teólogos, especialmente dispensacionalistas, veem uma quinta aliança ali. Mas eu não incluiria como quinta aliança, eu incluiria a aliança davídica, certo? e a sétima aliança seria a sexta aliança, a nova aliança. Então, Legal. 6 alianças. Eu sinceramente, eu não sabia que havia essas duas alianças a mais no caso não, mas essa sacerdotal, né? Uhum, Até porque eu não, e tu pode me recordar se eu estiver errado, uhum. naquele manual de escatologia do Pentecoste, ele fala sobre alianças ali, eu não sei se consta essa aliança ali naquele livro, e também essa, que tu falaste de Zadok, É a mesma. é a Também é mesma. Ah, chamada, ok, ok, ok. ah, 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 é, porque ela é referida lá em Ezequiel como os Zadoquitos, ou os filhos de Zadok, então ela é conectada com a aliança sacerdotal. ok, Então, ok, a mesma aliança, só também pode ser chamada de aliança levítica, que ok, não é o chamado dos filhos de Levi para serem sacerdotes, mas ela é chamada, por exemplo, em Jeremias capítulo 33 de aliança levítica. ok. Tu podes falar para nós um pouco sobre a questão das alianças como sendo alianças eternas e alianças não eternas? Existe essa diferença, né? As alianças, aquelas que vão perdurar, que foram feitas por Deus, Uhum. que são eternas e que a gente percebe ao longo da história que elas permanecem, mas há também aquelas alianças, ou a aliança que teve um tempo, um período que ela vigorou. Então, explica para nós essa diferença e qual aliança teve um período estabelecido, que vigorou, mas ela terminou, se há essa aliança. Ah, então, alianças, existem algumas divisões que são feitas dentro da teologia, que são as alianças que são incondicionais e as alianças que são condicionais, ou as alianças promissórias, né, que envolvem promessa, e as alianças que envolvem alianças de lei, aliança legal, que seria, no caso das alianças bíblicas, nós temos dessas 6 alianças, 5 delas são normalmente classificadas como alianças incondicionais, alianças eternas, e uma delas, a aliança mosaica, ela é normalmente classificada como sendo uma aliança temporária, ou uma aliança, e também como uma aliança condicional. Uhum, Eu particularmente não concordo esse contraste muito nítido entre condicionalidade e incondicionalidade. Eu acredito que em várias alianças bíblicas nós temos elementos incondicionais e elementos condicionais dentro dessas mesmas alianças. A uhum, aliança com Abraão, por exemplo, ela é largamente promissória, unilateral, e incondicional, quanto ao se essa aliança vai ser cumprida, mas ela é condicional. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 17, você vai ver algumas exigências da parte de Deus para Abraão e para a sua descendência, que tem a ver com o quando essa aliança será cumprida, com que geração dos filhos de uhum, Abraão ela seria cumprida. Então, existe um elemento condicional ali dentro de uma aliança que é largamente conhecida como aliança condicional. Da mesma forma, dentro da aliança mosaica, que é geralmente atribuída como aliança temporária e condicional, bilateral, existem elementos, sim, a grande maioria deles é temporário, condicional, mas existem também elementos incondicionais dentro da própria aliança com Moisés, na aliança com os filhos de Israel no Sinai. Então, claro que esses são minoritários, mas eles existem especialmente porque a aliança mosaica ela é conectada com a aliança abraâmica. uhum. Então a gente não pode quebrar essas conexões que existem entre as alianças. Então, Perfeito. é, eu não faria uma divisão. Essa aliança é incondicional, essa aqui é condicional. Eu acho que é muito importante nós especificarmos
e lermos com clareza quais são elementos condicionais e quais são os elementos incondicionais em cada Então, uma das Pastor Diego, alianças. vamos falar um pouco sobre a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé e como é que ela simbolizou a preservação e o recomeço da humanidade. Então, como é que essa aliança ela simboliza e como é que nós também podemos perceber esse símbolo da preservação e o recomeço da humanidade nessa aliança? Quais as implicações que temos hoje para a nossa vida, não só para a nossa vida, mas a vida do homem em geral, de como essa aliança é significativa para nós hoje? Pronto, muito bem. Então, ah, essa é a primeira ocorrência dessa palavra, aliança, no texto bíblico em Noé, no relato da saída de Noé da arca. Então, essa aliança ela é dada nesse contexto onde o homem foi estabelecido como vice-regente de Deus sobre a criação. O homem falhou como vice-regente na sua tarefa de governar debaixo da autoridade de Deus. O homem se submete à autoridade de Satanás no Jardim do Éden e coloca o mundo, a criação em si, não somente a si mesmo, mas toda a criação num curso de maldição. Mas mesmo ali dentro nós temos uma promessa da semente da mulher de que Deus tem um plano para restaurar tudo isso. Então ele começa a restaurar isso a partir da aliança feita com Noé. Então, ela é uma aliança muito importante porque ela conecta de volta com a criação. De fato, a gente vai ver na aliança com Noé que algumas das ordens que foram dadas a Adão são dadas a Noé e a sua família quando ele sai da arca, quando essa aliança é estabelecida. Então, a aliança noética ela é importante porque ela estabelece a plataforma, uma plataforma estável na qual o plano de Deus pode se desenrolar através das eras. Então, com essa aliança, que não é feita somente com Noé e com a sua família, é feita também uma aliança que é feita com a terra, né? Não é somente uma aliança com uma pessoa, mas uma aliança com toda a criação. Deus promete essa estabilidade para que o seu plano de redenção se desenrole nesse ambiente estável. Então, ela provê essa estabilidade, ela provê a renovação da ordem de multiplicar e de encher a terra, que é a ordem original dada a Adão. Envolve o governo do homem sobre a criação, o temor dos animais em relação ao homem. Então, Deus novamente estabelece essa função do homem de ser aquele que governa sobre a criação. Estabelece, inclusive, também outros assuntos como pena de morte, uma mudança de dieta também da parte do homem, a partir da aliança feita com Noé, e a promessa-chave de não destruir o mundo novamente por água, da mesma forma como ele foi destruído no dilúvio. Então, existe uma promessa de estabilidade para que esse plano de Deus se desenrole. Então, de implicações para nós, hoje, o fato de que nós temos um mundo que é estudável, entendível, que nós podemos, como seres humanos, explorar e governar, retirar o seu potencial. Isso tudo é uma implicação dessa aliança que Deus fez com Noé. E a gente, toda vez que vê um arco-íris no céu depois de uma chuva com o sol, que lá no Ceará a gente chama de o casamento da raposa, né? Então, e tudo isso aí traz para nós uma lembrança, e não somente para nós, mas para Deus. Toda vez que eu ver o meu arco sobre o céu, eu me lembrarei dessa aliança. Então, Deus, e lembrar no sentido não de que ele esquece cognitivamente, mas de que ele prometeu agir de uma certa maneira. Então, eu vou agir de acordo com aquilo que eu prometi. Então, é sempre uma lembrança da fidelidade de Deus, de que Deus tem um plano que ele ainda está desenrolando e que será finalizado com a nova criação. Perfeito. Tu diria que o arco-íris, ele é de fato o mesmo arco que Noé viu quando Deus firmou essa aliança com ele? Eu acredito que sim. Sim,
até porque o ambiente, a descrição de todo o contexto ali, tem a ver inclusive, mudanças atmosféricas em relação à criação original, descrito em Gênesis capítulo 2, que naquele tempo não havia chuva e havia uma névoa que saía do solo, e aí você tem a chuva do dilúvio, e com essa chuva você tem o fenômeno do arco, né? Então, eu acredito que há uma relação, sim, literal com aquilo que a gente vê hoje. Uhum. Perfeito. Mais um aspecto dessa aliança, tu diria que essa é a única aliança que Deus firmou com a humanidade em geral, no sentido de não destruí-la por completo, como fez em Gênesis 6. Essa aliança, tu diria que é mais geral, no sentido de com todos os homens, do que aquelas outras que são mais restritas ao povo? Sim, ela tem um escopo mais amplo do que as outras alianças, mas como todas as outras alianças, elas se desenrolam no ambiente que é provido pela aliança noética. Então todas as alianças também elas têm implicações para além de Abraão, para além da nação de Israel, para além de Davi. Elas têm implicações globais também. Então, elas são alicerçadas na aliança noética como a sua plataforma de desenvolvimento. Então, elas têm um elemento mais exclusivo, com uma certa descendência, mas elas têm também implicações universais. Certo, perfeito. E agora, quanto à aliança abrâmica, pastor, por que é crucial, e claro, a noética não menos importante, mas por que é crucial nós nos debruçarmos e entendermos profundamente essa aliança que Deus fez com Abraão? E quais as formas, vamos dizer assim, quais foram, na verdade, as promessas feitas a Abraão quando Deus firmou essa aliança, vamos dizer assim, incondicional com ele lá em Gênesis 12, Gênesis 15? Por que é importante demais para nós entendermos essa aliança? A aliança abraâmica, ela é muito importante porque ela estabelece de forma clara o propósito de redenção, o propósito salvífico de Deus. A aliança noética ela estabelece o ambiente em que esse propósito vai se desenrolar, mas a aliança no sentido de falar sobre redenção e falar sobre salvação e de dar continuidade à promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ela começa a se desenvolver com a aliança abraâmica. Então, a aliança abraâmica ela tem uma importância porque ela está estabelecida, fundada no contexto da aliança noética, dessa plataforma, mas ela é a mãe de todas as outras alianças bíblicas. Então, as outras alianças bíblicas elas vão se relacionar com a aliança abraâmica de uma forma como elas vão amplificando as provisões da aliança abraâmica, de forma que quando a última aliança, que é a nova aliança, for cumprida, você tem um efeito dominó de cumprimento de todas as outras alianças, inclusive chegando na aliança abraâmica. Então, Perfeito. eu chamaria de a mãe das alianças de redenção, né, digamos assim. E como é que essa aliança influencia o desenvolvimento do povo de Israel? Como é que ela ativamente contribui para o desenvolvimento do povo de Deus? Sim, para responder isso, a gente precisa falar um pouco das provisões que ela faz, né, Deus faz na aliança abraâmica. Deus chama Abraão da sua terra, em Ur dos Caldeus, e chama ele para uma terra que ele ainda não conhecia, terra de Canaã, e ele promete, né, ao dar essa ordem, esse chamado para Abraão, de que ele vai dar terra para Abraão, você vai para uma terra que você vai possuí-la. Ele promete uma grande descendência para Abraão, uma nação,
para ele. Mais tarde, Deus vai falar que reis procederão dele. Então, existe a ideia de uma nação que vai surgir a partir dele, inclusive nações, mas uma linhagem específica que vai herdar essas promessas. E ele promete também bênçãos universais a partir da família de Abraão. Então, o propósito para a nação de Israel, ele é estabelecido no fato de que Deus promete para Abraão uma terra, especificamente, estabelece as suas fronteiras, diz quais são os seus limites, e dentro dessa terra ele promete uma descendência que vai habitar ali, e que reis procederão dele e que irão reinar a partir daquela terra específica. Então ele promete uma terra, promete uma descendência que inclui um reino, que inclui uma nação. Então, a nação de Israel, ela surge com a aliança mosaica, mas o fundamento da sua existência não é a aliança mosaica. O fundamento da sua existência é a promessa de Deus que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Deus, quando manda Moisés falar com os israelitas, ele diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, foi quem te mandou para falar com esse povo. Então, o chamado de Deus para o povo de Israel, que ainda não era nação no Egito, para se tornar uma nação, para vir para a terra que foi prometida a Abraão, ele tem como fundamento a aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. Então, a promessa de que Deus faria de Abraão uma grande nação é o que permeia o restante das alianças, no caso, para o povo de Israel. Claro, não existia ainda o povo até então, né? Deus, nessa aliança, promete a Abraão que a descendência dele seria mais abrangente do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. E aí a gente tem todo o processo de construção do povo. É Jacó? Não, é Jacó que vai para Israel, para o Egito, não é? Junto com os seus filhos, com a sua descendência, por causa da fome. E ali, naquele momento, no Egito, que o povo começa a desenvolver. E aí eles passam mais de 400 anos ali, sendo escravos. Deus chama o povo para adorá-lo no deserto. Tem toda aquela coisa das pragas ali no Egito. O povo sai, Moisés ali liderando. E aí Deus dá a lei mosaica para eles. Tu dirias que essa lei mosaica, a importância dela seria para oficializar o povo como nação naquele momento? De certa forma, a gente poderia usar essa linguagem. A aliança mosaica, ela não é uma aliança que tem como propósito redimir a nação de Israel, de trazer salvação. Ela é uma aliança dada depois que Deus já cumpriu esse propósito de redimir a nação de Israel. Então, no Monte Sinai, Deus vai trazer essa aliança para mostrar como esse povo, que viveu por 430 anos debaixo de um regime pagão, tanto por parte dos egípcios como por parte dos Hicsos, que dominaram o Egito por algum tempo, imergidos nessa cultura pagã e politeísta, como é que esse povo, que são descendentes de Abraão, devem viver como nação na terra que Deus prometeu a Abraão, de forma a cumprir aquilo que Deus prometeu a Abraão também, de que na tua descendência as famílias da terra serão abençoadas. Então, Deus traz a sua lei para o povo de Israel, não como um meio de salvação, mas como um meio de estabelecer qual deve ser a identidade daqueles que são a minha nação, meu povo particular, que são descendentes daquele que eu chamei, que é Abraão. Como é que vocês vão ser diferentes de todos os povos? Como é que vocês vão mostrar o meu caráter? E essa é a função de Israel, de ser um reino de sacerdotes. Como é que eles vão representar a Deus para as nações, de forma que as nações de forma que eles sejam diferentes dos outros povos e que as nações sejam atraídas para Deus por meio de eles observarem essas leis e o procedimento deles. Tudo isso tem a ver com esse propósito de Deus, ainda relacionado com Abraão,
de atrair as nações para si. Uhum. E Israel agora, como a nação, à medida que eles vão entrar na terra, eles recebem essa lei que vai conduzir o relacionamento deles com Deus de forma que eles sejam aquele povo que Deus quer que eles sejam para que as nações sejam atraídas para Ele mesmo. Então seria como se fosse o padrão de Deus para o povo de Deus. Uhum. Esse é o padrão que eu quero que vocês sejam, diferente dos outros povos que vocês Uhum. conhecem. Então, como é que essa aliança ela se relaciona com o que Jesus ensinou lá no Novo Testamento? Como é que a gente consegue perceber e relacionar essa aliança mosaica com o que Jesus ensinou no Novo Testamento? Especificamente sobre como cristãos devem se relacionar com a nova aliança, ou a sua pergunta tem a ver com o próprio povo de Israel, como eles deveriam. Próprio povo de Israel, no caso, a Uhum, gente sabe, pela leitura que a gente faz, é que o povo estava longe de Deus, né? Tanto uhum. os líderes religiosos. Então, como é que ah, Jesus ele traz a lei mosaica diferente daquilo que estava sendo ensinado para o povo naquela época? Pronto, Talvez uma aplicabilidade, aí tu pode me corrigir se estiver errado, talvez a aplicabilidade da lei na época de Jesus, ou trazendo novos insights, novos aspectos daquilo que os judeus já sabiam. Uma das funções da lei de Moisés, da aliança mosaica, era de preparar a nação de Israel para a vinda do Messias. Uhum, Então, ela apontava para a vinda de Jesus Cristo. Uma outra função da aliança feita com Moisés era de mostrar claramente a pecaminosidade do homem. Paulo fala isso muito claramente, qual é a razão da lei existir? Para que uhum, o pecado seja visto como pecaminoso, para que Deus seja visto como santo, por um lado, e uhum, para que o homem seja visto como insuficiente diante de Deus e a sua necessidade de Deus. Então, quando Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem para encarnar, para viver aqui como homem, ele fala no seu Sermão do Monte que ele não veio para abolir a lei, uhum, ele veio para cumprir a lei. Então, era esperado que os judeus enxergassem a Jesus como sendo aquele que cumpre a lei, uhum, aquele que tem sucesso aonde eles mesmos continuamente estavam falhando. uhum, Então, o grande problema da parte dos judeus nos tempos de Jesus é que eles não reconheceram a vinda de Jesus Cristo como sendo aquele que cumpre aonde Israel falhou em cumprir. uhum. Então, é, ele- mas Jesus, ele fala, eu não vim para abrogar essa Aham, lei, eu vim para cumpri-la. E vocês precisam reconhecer quem eu sou e se submeter a mim como aquele que sou prometido desde o Jardim do Éden, aquele que veio para obter vitória sobre a serpente, e uhum, que eu sou aquele que sou também a semente de Abraão, que traz essa redenção para as nações, e vocês precisam se submeter ao meu senhorio, porque eu estou trazendo o reino. uhum, Então, Jesus traz para o povo judeu a necessidade de que eles precisam reconhecer quem ele e que ele é aquele que cumpre a aliança com Moisés, mas ele também é o filho de Davi que cumpre a aliança que foi prometida a Davi, ele é o filho de Abraão que cumpre a aliança que foi prometida com Abraão. Então, ele está querendo mostrar para os judeus que o tempo de cumprimento chegou uhum, e que eles precisam reconhecer a diferença entre o tempo em que eles viviam antes da chegada de Jesus e esse tempo agora com a chegada de Jesus Cristo. Então, a grande falha dos judeus foi não reconhecer essa quebra
de eras que a vinda de Jesus Cristo traz. Interessante essa questão do cumprimento, porque o próprio é a pregação do Evangelho. Tá falhando um pouquinho, Leandro. E agora, melhorou? Sim, sim. Tá. Então, deixa eu tentar pegar aqui o fio da... Tá falando essa questão de A cumprimento. questão do cumprimento, né? Então, o conteúdo da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho, quando a gente chega lá em Marcos, capítulo 14 e 15, diz que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Esse tempo de cumprimento diz respeito a esse cumprimento dessa aliança? Ou de todas as alianças que estavam vindo, que os judeus estavam esperando? Claro, como tu falaste, a aliança abrâmica, davídica, mosaica, tudo em Jesus. São esses cumprimentos que Jesus está trazendo dentro da mensagem do Evangelho para que os judeus entendam essa mensagem? Sim, sim. Eu acredito que o cumprimento não só da aliança mosaica, mas também das outras alianças. Olha no Evangelho de Mateus, especificamente, como é que Jesus é apresentado Uhum, na sua própria genealogia. A genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Então, ele uhum, conecta a Jesus Cristo como sendo o filho de Abraão, que cumpre a aliança abraâmica, uhum, o filho de Davi, que vai cumprir a aliança feita com Davi. Mas um fator interessante também em tudo isso é que Jesus Cristo ele é nascido de uma mulher, não da uhum, semente do homem, que é especificamente a promessa feita lá no Jardim do Éden. Ele é a semente da mulher, que é um termo estranho dentro da própria cultura judaica sim. de falar de semente da mulher e não semente do homem, mas ele é a semente da mulher e mais especificamente ele é nascido do Espírito Santo. Uhum, E isso tem uma conexão que muitas vezes é negligenciada da relação de Jesus Cristo não somente com a aliança abraâmica e davídica, mas também com a nova aliança, que uhum, especificamente enfatiza o papel do Espírito Santo. uhum, Então, o fato de Jesus Cristo, de uma certa maneira, e eu não quero cometer uma heresia aqui, ser um filho do Espírito Santo, pelo menos uhum, na sua encarnação, já que é o Espírito Santo que faz a sim. concepção de Maria, então isso tem uma relação também com a aliança, com a nova aliança. Então, Jesus Cristo ele vem para oferecer o cumprimento, para ser o cumprimento de todas as alianças bíblicas. Ele é o ponto focal de todas elas. Perfeito. E aqui entendam, gente, nós não estamos falando que Jesus é filho do Espírito Santo, tá bom? Não, não se assustem, não fiquem com o pé atrás com a gente, não, tá bom? Bom, agora eu quero falar, pastor, sobre, antes de nós irmos para a nova aliança, a aliança davídica, tá? Uhum. Há várias citações sobre a descendência de Davi, ser o filho de Davi, Jesus sendo isso. Vamos lá, como é que essa aliança se cumpre em Jesus? Como é que essa aliança é notável em Jesus? Uhum. Então, a aliança davídica, ela, ela promete especificamente uma linhagem real, Uhum, uma linhagem real perpétua a Davi em resposta ao seu desejo de construir um templo, construir uma casa uhum, para o Senhor. Então, quando Davi, a Arca da Aliança, finalmente chega a Jerusalém, depois de ter passado um tempo com os filisteus e passado um tempo em Kiriat Jearim, por toda a sua história em tendas, então Davi quer construir uma casa porque ele não aceita a ideia de que eu tenho uma casa, eu tenho um uhum, palácio e a arca que representa a presença do Senhor no meio do seu povo não tem, vive uma tenda. Então, Davi, eu vou construir uma casa para o Senhor. Ele mostra essa intenção e Deus, em resposta a isso, ele diz, não, na verdade, eu vou construir uma casa para uhum, ti.
E essa palavra casa, em hebraico, ela muitas vezes ela é utilizada no sentido de eu vou construir uma dinastia, uma linhagem Descendência. real, né, uma descendência real a partir de ti. Então, Deus promete isso em 2 Samuel, capítulo 7, Uhum. e ele fala especificamente a respeito do teu filho, ele fala no singular. E aqui existe uma tensão, como sempre existe uma tensão ao longo da história das Escrituras, uma expectativa. Então, quando ele fala do filho de Davi, ele está falando do próximo filho dele, de Salomão, de que Salomão será esse. Existe uma tensão no texto bíblico, porque quando Deus dá, eu queria abrir o texto aqui e ler especificamente, quando Deus profere essa aliança, existe, novamente, ela é uma aliança incondicional. Deus vai Certo. construir uma linhagem, uma casa para Davi e um reino eterno a partir de Davi, da sua descendência. Mas a gente não pode deixar de notar que existe um elemento condicional também nessa aliança, não quanto ao se ela vai ser cumprida, Mas mas quando? quando ou e com quem ela vai ser cumprida. A gente lê em 2 Samuel capítulo 7, ele fala que o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa, ele te dará uma dinastia. Quando os teus dias se cumprirem, quando tu descansares, então levantarei depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Então existe aqui uma tensão entre o próximo e o distante. Sim. Ele vai estabelecer uma casa com o meu nome, então Salomão, de certa forma, cumpre isso, em uma certa medida. Salomão constrói o primeiro templo, constrói uma casa para o nome de Deus, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Mas aí você tem aqui um elemento que não foi cumprido com Salomão. Exato. Ele diz, eu lhe serei pai, ele me será por filho, e aí o elemento condicional, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Então, existe aqui um elemento condicional sobre qual é a geração de Davi que vai trazer o cumprimento final dessa aliança. Então, quando você chega em Salomão, existe uma expectativa tremenda montando de que esse aqui talvez é o Messias. Uhum. Por quê? Porque ele é o filho de Davi. Ele estabelece uma casa para o Senhor. Ele pede sabedoria da parte de Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão quis obter o conhecimento do bem e do mal pelos seus próprios meios em desobediência a Deus. Salomão ele se submete a Deus e ele pede a Deus sabedoria para esse grande reino. Então, alguém que está fazendo aparentemente aquilo que Salomão, aquilo que Adão deveria ter feito, de obter sabedoria, de obter conhecimento, não de forma independente, mas a partir de Deus. Então, o reino de Israel ele se expande de uma maneira no período de Salomão, já com Davi também, mas se expande ainda mais no período de Salomão e vai além até mesmo das fronteiras Das que fronteiras. foram inicialmente prometidas a Abraão, porque ele chega até o Mar Vermelho, que aquela parte do deserto não estava incluída na promessa original. Ele se expande para o leste, para a região do deserto, até a Síria também. Então, a expansão que acontece no período de Salomão dá a aparência de que, opa, é agora que vai ser cumprido. E aí, Salomão comete os erros que a lei de Moisés havia dito que os reis não deveriam praticar. Ele acumula para si mulheres, acumula para si cavalos, então toda aquela expectativa ela é quebrada. E aí você vai seguindo e as coisas vão se desenrolando cada vez para pior. Logo depois de Salomão, o reino se divide e parece que a promessa com Davi está distante. Salmo 89, ele é um salmo que
que praticamente lamenta como se o Senhor tivesse esquecido da aliança com Davi, porque a linhagem davídica praticamente está esquecida por causa do pecado da Bom. descendência de Davi. Então, toda essa expectativa é quebrada, e aí, quando você chega no Novo Testamento, ele começa com uma genealogia, Uhum. nos remontando de volta para Gênesis. Sim. A palavra grega que é usada ali é a mesma palavra que a Septuaginta traduz a genealogia de Gênesis, que estabelecem essa linha de gerações, né, de genealogias. O livro de Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica, que procura mostrar, destacar a linhagem de Davi, ele começa com genealogias também. Primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento na Bíblia hebraica, tem genealogias, e aí você tem o primeiro livro do Novo Testamento, Novo Testamento. começa com uma genealogia. E aí ele começa dizendo, esse é o filho de Abraão, e especificamente o filho de Davi. Esse é o destaque daquela genealogia. Então, Jesus Cristo ele é descrito como o filho de Davi, e ele é apresentado dessa forma na sua genealogia, tanto na genealogia de Lucas, quanto na genealogia de Mateus, e ele é saudado dessa forma também na sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele é referido dessa forma pelos cegos lá na estrada de Jericó. Então, ao longo da sua vida aqui, Jesus Cristo é reconhecido como o filho de Davi, aquele que traz. E no sermão de Pedro, ele traz novamente essa importância do fato de que Jesus ressuscitou. Ele é aquele que irá cumprir a aliança com Davi. A descendência de Davi não se acabou em Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, e ele é o descendente que irá trazer esse cumprimento final da aliança de Davi, que é um reino a partir da nação de Israel, um reino que se expandirá para todas as nações. Perfeito. É ele que vai tomar o lugar, né, no trono de Davi futuramente. Isso é fabuloso. Ok, pastor. Agora, caminhando para o final, vamos falar um pouco sobre a nova aliança, sobre essa aliança que é mencionada lá no Novo Testamento, quando Jesus faz a ceia com os discípulos, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer sobre ela é qual é a diferença, como é que ela se difere das antigas alianças, das alianças que foram feitas no passado. Na verdade, a palavra intitula ela como nova aliança. Então, as outras pressupõe-se que são antigas alianças. Então, quais são as diferenças dessa nova aliança para as antigas alianças? Eu acredito que o termo nova aliança ele se refira especificamente não a todas as alianças como sendo antiquadas, antigas, mas sim especificamente a aliança feita com os filhos de Israel no Sinai, a aliança mosaica, porque ela é especificamente contrastada com a aliança mosaica no que se refere ao cumprimento da lei, a capacidade de obedecer às leis do Senhor. Então, o texto base para essa aliança, que é Jeremias capítulo 31, versículo 34, porque eis aí vem dias em que o Senhor, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, a referência aqui claramente é sobre a aliança mosaica. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que eu firmarei com ele, com a casa de Israel. E aí ele fala que na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ele novamente reconecta com a aliança abraâmica, nessa linguagem eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então tem uma conexão verbal aqui com a aliança abraâmica. Então ela é uma continuidade da aliança abraâmica, mas ela é contrastada especificamente com a aliança mosaica, por isso que ela é chamada de nova nesse sentido. Então ela traz uma provisão especial
com a capacitação do Espírito Santo Uhum. para obedecer às leis, porque essas leis elas não ficarão mais numa tábua, mas no coração de cada um dos israelitas, Perfeito. de forma que eles serão capacitados pelo Espírito Santo a obedecer às leis do Senhor. Então, ela Perfeito. traz uma capacitação, ela traz também uma promessa de perdão os seus, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, ela traz essa promessa de perdão que é concedido por essa habitação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, ela é nova porque ela traz uma capacitação especial também da parte do próprio Deus por meio do seu Espírito, que modificando o coração do homem. Uhum. Tá bom. Agora, talvez a gente vai entrar aqui em alguns pontos, espero eu que não, mas de divergências. Há muitos estudantes que divergem. Eu não sei se é divergência ou pontos de discordâncias, mas vamos lá. Todas essas alianças, né, num certo sentido, são feitas com um povo específico. Talvez tirando ali a noética, que é um pouco mais amplo, o escopo talvez um pouco mais amplo, como dissemos no início, mas ainda assim direcionada para Noé, para um povo ali. Quando a gente vai para Jeremias 31, a partir do 31, tu mesmo citaste, de que essa aliança, de que Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Portanto, essa nova aliança também tem um objeto direto que é Israel, a casa de Judá, certo? A pergunta é: qual é a relação dessa nova aliança com a igreja? Uhum. Se existe alguma relação da igreja com a nova aliança. Porque muitos dizem que a nova aliança é para a igreja também. Eu, no entanto, discordo um pouco dessa posição. Talvez eu penda mais, me direcione mais para a questão mais da aplicabilidade, não para a aliança em si. Mas eu quero ouvir do senhor, qual é a relação da nova aliança com a igreja, se de fato há essa relação? Eu acredito que aqui eu fazer um pouco de disclaimer aqui, de esclarecimento sobre a questão da minha posição. Sobre a questão da nova aliança, eu tendo a me alinhar um pouco mais, não sei se eu afirmaria tudo o que essa posição afirma, mas eu tendo a me alinhar mais com o dispensacionalismo progressivo. Uhum. Então, eu acredito que Deus ele pode incluir participantes nas suas alianças sem a exclusão dos participantes originais. Então, ele pode adicionar referentes às suas promessas, sem a exclusão dos objetos originais dessas promessas. Quanto à aliança, a nova aliança, ele fala aqui especificamente com Israel e com a casa de Judá, ele faz uma conexão muito clara com a nação de Israel por meio dessa conexão com a redenção do Egito, que está muito claro aqui a partir do texto. Uma coisa que nós precisamos ter também em mente é que, nesse ponto da história, a igreja era um mistério. Então, você não pode esperar necessariamente dentro do progresso da revelação que a igreja fosse mencionada aqui como sendo um participante. Então, se a igreja será um participante dessa aliança, isso não é algo que poderia ser esclarecido nesse momento do progresso da revelação. Então, como é que eu vejo, então, a relação da igreja com essa aliança? A igreja, ela é descrita em várias formas no Novo Testamento. Uma delas é no livro de Gálatas. Nós somos considerados filhos espirituais de Abraão. Uhum. Então, nós temos, por causa da nossa união com Cristo, nós temos uma relação com Abraão como sendo nosso pai espiritual, nosso pai na fé, por causa da nossa união com aquele que é a semente de Abraão.
a semente singular de Abraão. Então, nós temos essa relação como filhos de Abraão. Mas é algo que Paulo diz claramente no livro de Gálatas. Por causa da nossa união com Cristo também, nós recebemos aquilo que é um benefício claro da nova aliança, que é a habitação do Espírito Santo, que é o novo coração, que é o perdão Uhum, dos nossos pecados e essa capacitação permanente que é o Espírito Santo. uhum, Eu acho interessante que o Novo Testamento, ele muitas vezes ele usa uma linguagem em relação à igreja que usa aquilo que é prometido aqui na Nova Aliança. Um exemplo disso é em 1 João capítulo 2, onde João vai utilizar exatamente a mesma linguagem que é utilizada aqui para quando a nova aliança é anunciada. Então, uma distinção que eu faço aqui, isso aqui não é o estabelecimento da nova aliança em Jeremias 31. Ele é o anúncio dela. uhum, O estabelecimento dela se dá com o sacrifício de Cristo. E Cristo diz: esse é o sangue da nova aliança, essa é a nova aliança no meu sangue. uhum, Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos, em certa medida, participando dessa nova aliança. Então, mas o texto que eu queria trazer era 1 João capítulo 2, versículo 27. Ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, essa linguagem, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, ela vem de onde? Ela vem daqui de Jeremias, né? Jeremias 31 e 34 diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecem ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, essa é uma linguagem que remete a, a nova aliança. E ela fala a respeito daqueles que possuem a unção, né? Então, incluindo os israelitas crentes do nosso tempo, mas também não restrita a eles. Então, eu acredito que nós, como igreja, somos parte, por causa da nossa união com Cristo, que é o mediador da nova aliança, por sermos filhos espirituais de Abraão, nós somos participantes, não de todas as bênçãos da nova aliança, uhum. mas das bênçãos espirituais decorrentes da nova aliança. Porque uma concepção muito errada que algumas pessoas têm a respeito da nova aliança é que ela é uma aliança meramente de benefícios espirituais. Mas se você ler o texto de Ezequiel, capítulo 36, você vai ver que a nova aliança ela reafirma bênçãos materiais para a nação de Uhum. Israel. Então, ela não é uma aliança estritamente espiritual. Ela inclui bênçãos materiais também, ela reafirma aquelas bênçãos materiais. Se você quiser, a gente pode abrir lá em Ezequiel capítulo 36 para destacar essas coisas. Mas eu acho que é muito importante a gente estabelecer esse ponto também, de que, embora nós sejamos participantes da nova aliança, nós não somos o cumprimento completo dela. Uhum. Porque há elementos dela a serem cumpridos ainda, que são claramente descritos em Ezequiel 36, que é um outro texto da nova aliança. Ele Pode ler para diz, nós. Aham. Ezequiel 36, versículo 27, versículo 26 diz: dar-vos-ei um coração novo, Uhum. porei dentro de vós um espírito novo. Tudo isso é parte espiritual. Versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito, farei com que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e observeis. E Uhum. aí o versículo 28, ele continua dentro do mesmo contexto. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, repetindo Uhum. Jeremias, repetindo a aliança abraâmica. Uhum. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo, multiplicarei, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores, a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Então, é, e, então claramente existe uma ênfase nessa mudança de coração, nesse trabalho do Espírito Santo, que nós hoje somos participantes dele,
que aqueles judeus que creem no Senhor Jesus Cristo hoje também são participantes dessas bênçãos antecipadas da nova aliança, mas nós não podemos negar que ainda existem aspectos da nova aliança que ainda precisam ser cumpridos com os descendentes físicos de Abraão. Nós não podemos reivindicar para nós as bênçãos físicas que estão incluídas na nova aliança também. Não é só parte da aliança mosaica. É parte da essas promessas começam com a aliança com Abraão, que é uma aliança incondicional, que é uma aliança eterna, permanente. Elas são reenfatizadas na aliança mosaica, na aliança davídica e também na nova aliança. Então, essas são as minhas convicções sobre a participação da igreja na nova aliança. Certo. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. São perguntas sinceras só para discutirmos aqui. Quando falamos sobre essa aliança estar vigorando ou não, tu acredita que ela já está vigorando ou que ela será, vamos dizer assim, colocada em vigor no milênio? As duas coisas. Existe uma certa medida em que ela está em vigor. Uhum. Jesus Cristo trouxe a antecipação de alguns desses cumprimentos. E não só da aliança, da nova aliança, também da aliança de Davi. Não que eu não acredito, como dispensacionalistas progressistas acreditam que Jesus Cristo está reinando nesse momento a partir do trono de Davi, que eles fazem essa equação da destra de Deus, que é uma posição que eu acredito de mediação, de uma posição sacerdotal, Certo. com o trono de Davi, o trono terreno de Davi, que é uma posição de reino. De reino. Então, mas eu acredito que em relação à aliança davídica, por exemplo, o rei foi manifestado. Então, nós sabemos quem é o filho de Davi. Então, nesse sentido, a aliança de Davi tem um cumprimento já presente. O rei foi revelado, nós sabemos quem ele é. Em Atos capítulo 15, ele fala também de que a aliança davídica ela tinha implicações para as nações, e essas implicações para as nações a partir da aliança de Davi também já são presentes hoje, em certa medida. A aliança abraâmica teve vários cumprimentos históricos. Deus disse: vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te abençoarem. Quantas vezes nós vimos na história do próprio Abraão, Deus abençoando quem abençoou ele, amaldiçoando quem amaldiçoou ele, na vida do povo de Israel, abençoando quem abençoou Israel, amaldiçoando quem amaldiçoou Israel. Isso são cumprimentos históricos. Então, quando a gente fala eu não gosto muito do termo escatologia inaugurada, ou já e ainda não, porque muitas vezes esses termos são usados de uma forma muito vaga e muito abrangente. Eu acredito que existe sim, em certo sentido, em que Jesus Cristo trouxe o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos nos últimos dias. Existe um certo sentido em que há escatologia já inaugurada. Existem coisas que são já cumpridas e coisas que ainda não são cumpridas. O problema é quando nós quando dizemos que tudo é já e ainda não. Então, eu acho que a gente precisa ser responsável e especificar assim, o que é já e o que é que ainda não. Não simplesmente dizer, não, nós vivemos no já e ainda não. Não, precisamos especificar o que é. Então, quanto à nova aliança, eu acredito que sim, existe um certo sentido em que ela já está sendo cumprida nos judeus que creem no Senhor Jesus Cristo, nos cristãos que creem no Senhor Jesus Cristo, que têm essa habitação do Espírito Santo, tem esse coração de carne, coração novo, o espírito novo que é concedido, mas existem elementos da aliança, da nova aliança, que ainda não são cumpridos, que ainda serão cumpridos com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então, eu acho que essa é uma questão de especificação, que a gente precisa ser responsável e não fazer uma afirmação vaga e abrangente sem especificar. Eu acho que a gente precisa ser responsável com aquilo que a gente afirma. Inclusive, eu sou muito seletivo com termos, inclusive quando eu não gosto de usar, por exemplo, a palavra aliança eterna. Eu acho que
O melhor termo seria perpétua, porque eterno significa algo que não tem começo nem tem fim. Enfim. Perpétua é algo que tem um começo, mas não tem um fim. Então, eu acho que a gente precisa ser muito preciso e responsável no nosso uso dos termos quando a gente descreve as coisas em relação a cumprimento bíblico. Ótimo. Eu gostei desse insight, né? Termos responsabilidade com os termos que usamos. Isso é importante. Agora, uma última pergunta quanto a essa discussão. Tu não achas que se corre-se um perigo em colocar a igreja junto como um povo da nova aliança, um perigo de irmos para o aliancismo, para o pactualismo, como alguns irmãos nossos acabam dizendo que a igreja é o Israel espiritual, porque se foi cumprido na igreja, a nova aliança e outros aspectos nesse sentido. E como tu dirias, ou como tu aconselharias a nos cuidar desse perigo para não passarmos a linha? Eu acho que a compreensão básica é entender que a igreja ela não é uma entidade étnica como é a nação de Israel. Então, nós não podemos dizer que a igreja é a nação de Israel, que a nação de Israel é a igreja do Antigo Testamento, porque a igreja ela não é um povo étnico. Ela é uma composição de nações. Israel, por sua parte, ela é um povo, é uma nação étnica. Então, existem elementos da aliança que são claramente políticos, nacionais, que não se aplicam à igreja. Então, quando fala-se, por exemplo, de reino, Jesus Cristo está reinando sobre a igreja, eu acho uma linguagem imprecisa para falar sobre a igreja, porque a igreja não é uma entidade política. Então, eu acho que entra naquela questão da imprecisão de linguagem Perfeito. que muitas pessoas. Eu acredito que sim, há perigo se nós não fizermos as definições corretas, há sempre perigo. Mas quando nós compreendemos que a igreja é um povo sem uma identidade étnica específica, e Israel é uma nação com identidade étnica específica e com elementos políticos, nós claramente iremos separar as duas coisas. Então, aquilo que na minha visão, eu atribuo como cumprimento para a igreja são aqueles elementos espirituais da aliança, da nova aliança, que já são previstos na aliança abraâmica, de as nações serão abençoadas na tua descendência. Eu acho que isso é parte a nova aliança, esse cumprimento com a igreja é parte do cumprimento da nova aliança, é parte do cumprimento também de um dos termos da aliança abraâmica. Então, compreender o que é a igreja é algo, acredito que chave para fazer essa distinção, não correr o risco de juntar as duas coisas. Perfeito, perfeito. Pastor Diego, quais as suas últimas considerações sobre o assunto? É um assunto vasto que com certeza nós não esgotaríamos nessa hora e meia de conversa, mas quais as suas sugestões para aqueles irmãos que querem aprender mais, se aprofundar mais sobre o assunto, para que eles tenham uma melhor compreensão da história bíblica, da história do reino, né? Como é que como dissemos no início, como é que as alianças elas se relacionam com o reino do Senhor, com o processo, né, do reino do Senhor, e como a igreja deveria se comportar diante dessas verdades, né, para que pudessem ser mais fiéis ao Senhor, para que pudessem estar mais perto, mais íntimos daquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Uhum. Alianças, elas são cruciais para nós sermos lembrados da fidelidade de Deus. Então, a gente não pode negligenciar aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que nos faz apreciar quem Deus é. As alianças revelam muito disso, de quem Deus é. Um Deus fiel, um Deus que
que cumpre com a sua palavra. Então, quanto mais nós estudarmos as alianças, nós não vamos ter meramente uma compreensão melhor do desenrolar desse plano, mas uma compreensão melhor também do caráter de Deus. Então, estudar, não se acomodar, é um dever nosso como crente. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós devemos querer conhecê-lo na forma como ele se revela, e ele se revelou através de aliança. Então, é, felizmente, no Brasil, nós temos muitos livros que tratam desse assunto. Não o suficiente, eu acredito, mas temos bastante material que trata desse assunto. Manual de Teologia Moody, que foi traduzido pela Editora Batista Regular. Você tem os livros do Walvoord de Pentecoste que lidam com o assunto. Nós temos livros de debate como Continuidade e Descontinuidade. Temos livros recentemente traduzidos na área de dispensacionalismo progressivo também, do Bock, do Blazing, com quem eu tenho algumas discordâncias, mas eu acredito que há boas contribuições também para alguns entendimentos sobre as alianças bíblicas. Temos teologias sistemáticas, e aqui talvez uma nota de crítica, talvez. Eu acho que a igreja brasileira ainda ela é muito focada em dogmática e em teologia sistemática. Eu acho que a gente precisa de um foco maior em teologia bíblica. Bíblica. E Concordo contigo. então, entender teologia bíblica é algo fundamental, inclusive para até moldar o nosso entendimento da teologia sistemática. Talvez corrigir algumas áreas aqui ou ali que a gente precisa Sim. corrigir. Então, ela deve ser, a teologia bíblica, ela precisa ser talvez a nossa primeira abordagem teológica. Uhum. E a partir dela você tem uma compreensão do todo. E aí, quando você parte para lidar com teologias individuais, com doutrinas individuais, você vai ter essa visão do todo. E não vai cometer certos erros porque você está encapsulado em um contexto individual. Então, perfeito, pastor. Eu concordo com a sua abordagem. Eu tenho alguns livros, né? Eu não sei se ele trata sobre as alianças, mas tem um que foi traduzido agora, né? Que é do Vlach. Ele reinará para sempre, uma teologia bíblica do reino, né? excelente. Tinha me Até esquecido que esse tinha mostrar para sido vocês traduzido aqui, para português. Sim. esse exemplar aqui. Ele não trata especificamente de alianças bíblicas, mas dá esse panorama. Ele vai mencionando as alianças ao longo do... Ele é uma teologia bíblica livro por livro. No Antigo e Novo Testamento, ele vai mencionando pontos das alianças ao longo do livro. Na discussão de Gênesis, obviamente, ele vai mencionar a aliança noética e a aliança abraâmica, e aí ele vai traçar esse progresso do plano de Deus. Um livro altamente recomendável. Legal. Nesse assunto, no outro livro que ele tem traduzido em português também, que é A Igreja Substitui Israel, também ele vai lidar um pouco com essa questão de aliança, da relação da igreja com a nação de Israel. Então, é um autor que você precisa conhecer. Sim. E eu não eu sei estou vendo se esse aqui eu tenho alguma abordagem bíblica também, porque foi agora também traduzido agora há pouco, é uma sistemática do MacArthur. Eu não sei se é um pouco diferente das sistemáticas que nós temos, que aqui nós usávamos, ou ainda usamos no seminário, mas eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo. Talvez tu já tenha... Eu não li completamente, mas li algumas porções específicas, e ele trata assim de alianças bíblicas dentro da parte de escatologia. Então, existe um tratamento de alianças não profundo, mas porque não é o foco do livro, da teologia sistemática, mas existe sim um tratamento. É uma teologia que é um pouco mais, eu diria, um pouco mais exegética, um pouco mais inclui um pouco mais de teologia bíblica do que algumas outras teologias sistemáticas que eu conheço. Então, Muito bem. Pastor Diego, eu quero lhe agradecer pelo esse tempo que estiveste conosco aqui, foi fabuloso. Agradecer porque nos abençoaste, e com certeza aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir,
serão abençoados, terão um panorama melhor de todo o assunto e, quem sabe, seja um gatilho para aqueles que querem se aprofundar mais no assunto. E a minha sugestão é que você, se é pastor de igreja, se é líder, que você invista em ensinar a sua igreja sobre isso, né? Porque, como dissemos aqui, é fundamental para entendermos o enredo da história bíblica. Então, pastor, muito obrigado, que Deus abençoe o seu ministério onde o senhor está agora, o seu novo ministério nos Estados Unidos, que Deus abençoe vidas através do seu ministério, que ele continue lhe dando força, vigor para continuar nessa carreira acadêmica que o senhor tem buscado e que isso se redunde em glórias para ele e também para a edificação da igreja dele mesmo. Então, os meus desejos são os melhores possíveis para o senhor e agradecer de todo o coração todo o ensino que trouxeste aqui para nós. Amém. Desejo mesmo para você no seu ministério aqui, tanto na internet, que você seja abençoado também nos próximos passos. A gente estava se comunicando recentemente Sim. Do seu ministério e que Deus também abençoe a sua família aí nesse novo desafio que você tem aí. Um prazer também participar contigo aqui desse papo. É um assunto que eu gosto muito, amo, tenho estudado, inclusive estou lendo livros recentemente sobre esse assunto. E é um prazer falar a respeito disso e poder talvez incentivar outros a progredirem mais no seu entendimento das Escrituras. Então, Amém. muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado, pastor. Um forte abraço. Deus abençoe o senhor e a sua família.